Digníssimas autoridades presentes e representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos internautas que nos acompanham pela tvc.com, nossos votos cordiais de muita paz. A vida é um milagre. O admirável botânico norte-americano, Dr. Cress Morrison, que durante 40 anos foi diretor do Museu de História Natural de Nova York, assevera que o milagre da vida é a junção de um protoplasma e de um raio de sol. Se por acaso desaparecesse do planeta a vida vegetal, animal e humana, conforme a conhecemos hoje, e ficassem apenas um protoplasma e um raio de sol, haveria naturalmente o fenômeno admirável da multiplicação daquele protoplasma sob a ação do heliotropismo, e num breve período de 2 bilhões de anos, a vida estaria reproduzida conforme os padrões da atualidade. Mas a vida, na sua feição miraculosa, assevera também ele, pode ser considerada um dos mais notáveis artistas criadores, porquanto uma modesta raiz na frincha de uma rocha, à medida que passa o tempo, consegue fender a pedra. Mas essa mesma raiz delicada, introduzindo-se no seio da terra, absorve a umidade, o adubo, a água, e os transforma como um grande químico em madeira, açúcar, perfume, sabor, nas bênçãos incomparáveis da frutescência. Mas essa mesma vida é uma construtora tão admirável que, se observarmos todas as folhas que existem no planeta terrestre e na área vegetal, teremos a surpresa agradável de constatar que, à semelhança do ser humano, que não tem 2 impressões digitais idênticas, também não existem 2 folhas absolutamente iguais, cantando a glória de Deus. Então a vida é a expressão sublime e enigmática da divina sabedoria que a elegeu para o processo da evolução do psiquismo até o encontro da sua realidade divina. Dentro desse raciocínio admirável do Dr. Cress Morrison, perguntaríamos o que é a vida. Os dicionaristas são unânimes em dizer que a vida orgânica é tudo aquilo que pulsa, que assimila, que se reproduz. No entanto, Claude Bernard, o admirável biólogo francês, fazendo uma análise da vida, dizia que a sua complexidade é tão grande que ele se recusava a defini-la. Antes dele, Santo Agostinho, examinando a probabilidade da vida e o seu mistério, entre aspas, asseverava que a vida encontra-se imanente e transcendente no planeta terrestre e, por certo, em todo o universo. Mas se nós perguntarmos a um filósofo o que é a vida, ele nos apresentará uma ideia dentro da escola de pensamento a que se vincula. Se interrogarmos a um psicólogo, a um artista, a qualquer indivíduo, cada qual irá defini-la dentro da angulação das suas possibilidades emocionais e intelectuais. No entanto, a vida, conforme nós a entendemos no momento, é um milagre que se operou desde o momento quando da Via Láctea separou-se uma grande massa dirigida por Jesus Cristo
para passar um período de hibernação e de resfriamento no que seria o globo terrestre. E à medida em que a matéria em combustão, todos os minerais apresentando uma temperatura elevadíssima, à medida que se afastava do núcleo central, e havia uma mudança climatérica naquela imensa geleia, subitamente assevera o Espírito Emmanuel, através da veneranda mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier, em A Caminho da Luz, caem fascículos de luz sobre aquela imensa geleia que é o psiquismo divino, dando início à criação. Criação essa que terá início aproximadamente há 2 bilhões de anos, quando as ondas dos oceanos, golpeando as rochas derivadas dos imensos vulcões, conseguiu fazer que se libertassem as primeiras moléculas de carbono e de açúcar que desceram à profundeza abissal das águas oceânicas, ali dando início às primeiras organizações unicelulares. Mas, à medida em que os milhões de anos se passaram, aqueles organismos unicelulares aglutinaram-se em organismos pluricelulares, em colônias de polipeiros, e mais tarde, apoiando-se na sensibilidade ainda grotesca das rochas oceânicas e cravando a sua percepção para absorver nutriente, surgiram as primeiras algas marinhas, dando início à gloriosa cadeia do processo antropossócio-psicológico. Daquelas algas marinhas vão surgir as primeiras formações vivas de natureza animal, passando pelas variações e adaptações dos peixes, dos batráquios, dos répteis, a adaptação na superfície enxuta, transformando as suas organizações respiratórias nas bases pulmonares para a absorção do oxigênio do ar, e logo depois aparecendo os animais quadrúpedes, as aves, e depois, na escala estequiogenética, o surgimento do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens, sapiens, e na atualidade do Homo virtualis. Todo este processo sob o milagre do amor de Deus, em que o seu psiquismo, dando origem à vida, fazia que se fosse desdobrando esse psiquismo que dorme na pedra, que sonha no vegetal, que sente no animal, apresentando o instinto, graças ao cérebro e ao sistema nervoso embrionários, para poder exaltar-se na criatura humana, no momento da conquista da inteligência, da razão, da aquisição da consciência, que nos faz diferentes dos nossos irmãos, os animais ditos inferiores. Para podermos entender esse milagre extraordinário, as 2 teorias básicas do criacionismo e do evolucionismo vêm em luta contínua desde há séculos. No século XVIII, por exemplo, Buffon, Erasmus, Goethe experienciavam uma realidade para explicar o processo evolutivo, discrepando da mitologia bíblica. Mas foi por volta de 1808, quando Jean-Baptiste Lamarck apresentou a sua filosofia zoológica, que surgiram 2 teses para explicar as mudanças, o processo evolutivo que o admirável antropólogo sintonizou como sendo aquela de natureza hereditária e aquela outra de natureza mesológica. Mas ambas confundindo-se através da hereditariedade dos fatores climáticos que proporcionam modificações necessárias para a adaptação, para a vida,
fazendo que os órgãos que perderam a função sejam ultrapassados e novos órgãos, sob a ação da consciência dos neurônios cerebrais, adquiram a docilidade para captar as ondas transcendentais da sua realidade divina, de onde se origina a vida do ser humano. Foi mais tarde, porém, por volta de 1859, que Charles Darwin apresentou em Londres, na Sociedade Dialética, a sua teoria da evolução, procurando, depois de estudar a variedade das plantas e dos animais, as diferentes mutações, a diversidade das formas, com a notável teoria evolucionista, que a vida pode ser realmente considerada em termos de ciência acadêmica. Nada obstante, o admirável esforço de Darwin, Alfred Russel Wallace teve a oportunidade de chegar às mesmas conclusões, bafejado pelas luzes sublimes da doutrina espírita militante que era esse notável Russel Wallace, que teve a oportunidade de dizer: eu era um materialista tão convicto e tão completo que na minha imaginação não havia lugar para uma existência espiritual, mas os fatos são imperiosos. Tornei-me espírita, porque contra fatos não existem argumentações. Havendo tido a coragem de renunciar à glória de apresentar a sua teoria da evolução, Darwin recebe dele a generosidade de tornar-se o pai do evolucionismo, no gesto de renúncia dos mais admiráveis para o notável investigador como o próprio Russel Wallace. Foi, no entanto, no dia 26 de junho do ano 2000, no Salão Leste da Casa Branca, em Washington, quando o presidente Bill Clinton encontrava-se diante de uma cadeia de televisão, de várias emissoras de rádio, com um telefone diretamente ligado a Londres, com o primeiro-ministro da Inglaterra, na época, Tony Blair, que se daria o instante glorioso da decodificação do milagre da vida. A seu lado estava o admirável geneta norte-americano, o Dr. Francis Collins, e do outro lado, o representante dos laboratórios Celera dos Estados Unidos, o Sr. Werther. Nesse momento de alta magnitude, naquele mesmo salão, onde 200 anos antes, o mesmo presidente dos Estados Unidos da América, Lincoln, tinha a oportunidade de declarar a grandeza da ciência em face dos limites da religião, que Sua Excelência, o presidente Bill Clinton, teve a oportunidade de dizer: neste momento em que nos é apresentado o rascunho da decodificação do genoma humano, podemos dizer que estamos diante do desenho mais notável do engenho humano, pela sua beleza, pela sua importância, pela sua autossignificação. E logo a seguir, agora, nós sabemos ler a linguagem de Deus e compreender como surgiu o milagre da vida na face da terra. Quando o Dr. Francis Collins, esse geneta extraordinário, pai do projeto da decodificação do genoma humano, que trabalhou com cerca de 200 cientistas em 20 laboratórios espalhados pelo mundo, nos últimos 20 anos, a oportunidade, ele sentiu um entusiasmo que não pôde soprar, porque havia transitado durante muitos anos no cepticismo, no materialismo científico, e houvera apartado a sua emoção da tradição religiosa. Depois de haver peregrinado por várias ciências, desde a juventude, estudando a física que o arrebatava, depois a química, por fim a medicina,
Este homem guardava na alma um golpe que lhe havia sido desferido pelo destino oportunamente, quando uma filha, tendo ido a uma universidade americana para preparar-se a fim de seguir o pai na ciência médica, recebeu a visita indesejada de um criminoso que a estuprou, despedaçando-lhe os sonhos juvenis e tornando a sua vida profundamente amarga até o momento da sua total recuperação com assistência psicológica. Na oportunidade em que ele experimenta esse tremendo golpe, ele há de perguntar onde estava Deus, certamente adormecido que não viu uma jovem inocente ter os seus sonhos destruídos dentro de uma universidade, após haver abandonado o lar paterno, a ternura da sua mãe, para poder conquistar o lugar ao sol. Era natural, na sua visão de natureza fundamentalista tradicional, que uma dor lhe esmagasse os sentimentos e lhe produzisse uma revolta quase insuportável. O materialismo acadêmico, que já se lhe encontrava em germe, tomou conta do seu intelecto, da sua emoção, e ele resolveu permanecer distante desse Deus que não velava pelas suas criaturas. É provável que se haja recordado de um diálogo que foi mantido entre o imperador Napoleão Bonaparte e Laplace, no momento em que este, no Palácio das Tulherias, recebido pelo imperador para homenageá-lo pela obra apresentada a respeito da origem do cosmo, quando o imperador da França lhe diz: Senhor Laplace, tive a oportunidade de ler o seu livro magnífico, de aproximadamente 600 páginas, e lamentei profundamente constatar que em momento algum o senhor se refere a Deus. E o grande gênio francês, dominado pela empáfia da presunção acadêmica, redarguiu ao imperador: Sir, eu não tive necessidade dessa hipótese para explicar a origem do cosmo, o surgimento do universo, através da minha teoria, demonstrada pela experiência de Platão. Não tivemos necessidade dessa teoria. O Dr. Francis Collins certamente também não teve necessidade da teoria tradicional de um Deus antropomórfico, adotado pelas doutrinas religiosas com as quais ele manteve contato, optando pela tradição acadêmica, recuando talvez ao atomismo grego, à sua ressurreição no século XVII e à sua construção nos laboratórios das universidades europeias, quando, por exemplo, em La Salpêtrière, em Paris, os notáveis anatomopatologistas Cuvier e Florence, zombando da religião, diziam: onde a alma? Nós tivemos a oportunidade de dissecar milhares de cadáveres e jamais encontramos a alma. E não a encontramos porque a alma não existe. As gargalhadas de mofa tomavam conta dos auditórios acadêmicos para trazerem também da Alemanha a ressonância de 3 notáveis químicos, Molenschott, Buchner e Carlos Vogt, que asseveravam ser a alma nada mais, nada menos do que uma sudorese cerebral. E adiam, da mesma forma que os rins produzem a urina e o fígado segrega a bilis, o cérebro produz a alma. Quando se dá a anóxia cerebral, a morte desse órgão, e de imediato a morte do tronco encefálico, a alma morre, extingue-se, porque ela nada mais é do que uma sudorese dos neurônios. E as gargalhadas tomavam conta dos centros acadêmicos ante a impossibilidade das doutrinas religiosas vigentes na Europa apresentarem algo que pudesse enfrentar o materialismo, o cepticismo, a negação. Agora,
o Dr. Francis Collins teria a oportunidade de asseverar que o materialismo não lhe fazia um grande bem. O espiritualismo não encontrava ressonância no seu mundo cultural. Mas certo dia, diante de uma paciente terminal, quando a resignação lhe estava estampada na face, as dores quase insuportáveis não a afligiam, porque era uma mulher portadora de fé religiosa. Eis que lhe pergunta en passant: doutor, o senhor crê em Deus? E ele teve um choque, porque havia tirado Deus das suas excogitações intelectuais. Mas por um sentimento de solidariedade e de respeito, a veneranda senhora não lhe falou do seu cepticismo. Pelo contrário, ele silenciou e agora começou a interrogar-se, talvez, na idade adulta, com a sua maturidade psicológica, com os conhecimentos mais profundos, será que Deus resistiria ao encontro pessoal para um diálogo? E optou por procurar pastores, ministros, sacerdotes de diferentes religiões, procurando saber da realidade de Deus, interrogando-os a respeito de Deus e do milagre da vida, dentro do ponto de vista transcendental, já que ele acreditava ser a matéria portadora de uma fatalidade que termina nessa fatalidade biológica, através da multiplicação celular, da espontaneidade do organismo, passando pelas diferentes etapas de mutações, transformações, da hereditariedade dos fatores mesológicos, para apresentar-se na condição humana que um dia desapareceria da terra. E aqueles sacerdotes, porque vinculados a doutrinas ultramontanas, a dogmas, não tinham coragem de enfrentar a razão lógica do inquiridor, de dialogar em termos de ciência e de investigação. E logo se decepcionara o eminente investigador quando teve a oportunidade de ser convidado para dirigir o projeto Genoma Humano. E foi nessa oportunidade que um pastor modesto da igreja da rua em que ele morava disse-lhe: nós não temos uma cultura para poder apresentar-lhe Deus. Nada obstante, eu sugiro ao nobre cientista e paroquiano que procure ler uma obra de um teólogo inglês do século XIX, o Dr. Lewis, que se chama Cristianismo Puro e Simples, e talvez a sabedoria do insigne teólogo do século XIX possa sensibilizar-lhe a emoção e iluminar-lhe a consciência. O Dr. Francis Collins narra no seu livro A Linguagem de Deus, que começou a procurar a obra então rara, no último quartel do século XX, até que a encontra e procura lê-la com emoção, para poder interpretar esse mistério que é a vida, e esse mistério mais transcendental, que é a causa cáusica da vida. E à medida em que ele vai embrenhando-se nas letras e nas propostas do Dr. Lewis, ele descobre que o eminente teólogo não se refere a um Deus antropomórfico, a um Deus com características humanas, a esse Deus tradicional que marchava à frente do exército de um povo privilegiado para esmagar filisteus ou outros gentios. Deus se refere a esse Deus que toma de um bolo de barro na margem de um regato e então sopra-lhe a alma e nasce o primeiro homem, o biótipo básico que é Adão. E depois de fazê-lo adormecer, tira-lhe uma costela e modela a mulher para que ele seja sempre subserviente, para que não tenha a sua identidade, porque ela era parte do homem. E deles dois surge este notável processo da evolução, habitando a terra, um Deus que experimenta arrependimento por haver criado o homem e decreta o dilúvio, para logo depois reabilitar-se, e através da família de Noé, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as respectivas esposas,
e também de Noé, já idoso, repovoarem a terra. Quando a genética demonstra que todo o clã descendente de uma mesma raiz genética degenera, qual ocorre com os samaritanos, que por viverem fechados no seu clã, perderam a identidade genética e degeneraram, praticamente não mais existindo. Essa espécie humana que ficou adstrita às tradições do repúdio de praticamente todo Israel. Ele vai observar que o Dr. Lewis assevera que existe no universo uma ordem, e mesmo no caos, estamos diante de uma ordem caótica, dentro da nossa maneira de ver, mas dentro de um caos ordeiro no seu mecanismo interior. Porque existe no universo, asseverava o Dr. Lewis, a presença de uma ordem moral. Para ele, essa ordem moral pode ser chamada Deus ou natureza, causa cáusica, ou eidos de Sócrates e Platão, ou talvez as naturezas de Spinoza, ou como se queira denominar, e ele adota esse conceito da lei moral como sendo a melhor definição de Deus. É uma lástima que ele não tenha tido a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, publicado a 18 de abril de 1857, quando preclaro o codificador da questão de número 1 formula a pergunta mais perturbadora da história da teologia, da teleologia, da filosofia: qu'est-ce que Dieu, que é Deus, já que todos aqueles que procuravam interrogar a origem das origens faziam a pergunta de maneira equivocada ou comprometida. Sempre perguntavam: quem é Deus? E a partícula quem, pelo menos na língua portuguesa, significa o homem que, dando a Deus um atributo de um ser antropomórfico, tendo, portanto, as mesmas paixões ou sentimentos humanos. Como dizia Voltaire, eu não creio no Deus que os homens fizeram à sua imagem e semelhança, mas eu creio no Deus que fez o homem à imagem do seu inefável amor e da sua semelhança prodigiosa. Declaração do eminente colaborador da enciclopédia, um dos pais da cultura odierna, na loja maçônica Nove Irmãs de Paris, no ano de 1791, aos 82 anos de idade, quando foi recebido na Ordem Gloriosa, no grau 33, como a homenagem daqueles pedreiros ao ser respeitável que foi esse notável pensador. Então é lamentável que o Dr. Francis Collins, de ter examinado a resposta que os espíritos deram à interrogação do ínclito codificador, é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Porque definir o indefinível, definir o absoluto, é torná-lo relativo. E toda e qualquer tentativa de definir Deus que foi feita através da história, com uma ou duas exceções, redundavam em limitar Deus e tirar-lhe a grandeza, a causalidade absoluta. As duas exceções estão na palavra de Jesus, a primeira, através da poemática do seu amor, quando diz: Deus é meu Pai. A colocação da paternidade divina para poder explicar a causalidade da vida. Ou em João, o evangelista, quando assevera que Deus é amor, não sendo necessário adir mas qualquer consideração de natureza filosófica. Mas Allan Kardec havia sido discípulo de Auguste Comte, o pai do positivismo, esse notável pensador que estabeleceu como necessidade filosófico-científica ver, tocar, sentir para crer,
E ao apresentar a religião da humanidade, como ele denominava o positivismo, estabelecer que não é importante, naquela época, o indivíduo crer que existe vida depois da vida, ou deixar de crer em vida depois da vida. O essencial é a vida moral, é a conduta do indivíduo no relacionamento social, é o seu comportamento em relação ao seu próximo, à natureza e ao cosmo, porque se existir vida depois da vida, quem assim comportou-se, naturalmente será feliz, porque vai continuar com esses valores. E se não existe vida depois da vida, valeu a conduta superior, positivista, ética, mantida pelo indivíduo durante a sua vilegiatura carnal. Allan Kardec, o eminente professor Rivaio, que havia nascido no lar católico, que foi educado por um eminente protestante e que se fez, quando se tornou mestre livre pensador, adota o comportamento filosófico positivista, que irá dele fazer notável investigador científico, exatamente pelo seu caráter positivista. Vai abrir-lhe o psiquismo ao estudo da fenomenologia transcendental, na época desconhecida, dele fazendo o extraordinário psicólogo, quando apresenta na Revue Spirita, no dia 1º de janeiro de 1858, revista de estudos psicológicos, numa época em que a psicologia ainda era departamento da psiquiatria, que por sua vez estava profundamente vinculada à fisiologia e à anatomia. Allan Kardec, com esse senso científico e critério de investigador, volve à carga. E que prova se tem da existência de Deus? E as entidades venerandas redarguem em um axioma que aplicais às vossas ciências. Todo efeito provém de uma causa, logo, tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Algo, alguém, no sentido transcendente, foi o causador dessa realidade. E se nós penetrarmos no mundo das micropartículas, do neutrino, por exemplo, que até pouco tempo era uma partícula apenas de concepção e de resultados matemáticos, até quando foi fotografado na intimidade do subsolo, em uma mina de carvão a 10.000 metros abaixo da superfície da Terra, graças à sua velocidade, que atravessa praticamente uma galáxia, como a velocidade do pensamento, quando ele foi fotografado deixando um rastro, porque logo ele se desintegra. Isso, é claro, não foi feito pelo homem. Quando meditamos na física quântica ou conceptual, em que é necessário crer para depois ver, porque somente muitas das suas lições estão exaradas em cálculos matemáticos complexos, e que a nossa imaginação não tem a capacidade, pelo menos no meu caso, de entender, somos levados a buscar uma causa que transcende a nossa capacidade. E se nos transferirmos para as galáxias e nos dermos conta que nos encontramos numa galáxia com 200 bilhões de estrelas, e que o nosso universo relativo einsteiniano é constituído por 100 milhões de galáxias. E tomando do momento de um ligeiro estudo na internet, no telescópio Hubble, teremos a ocasião de ver os buracos negros devorando galáxias e outras sendo formadas pela poeira estelar, cantando a glória de Deus, a sua criação, apresentando-nos o milagre da perpetuidade da vida, desde que é originada, jamais desaparecendo e no ser espiritual, adquirindo o caráter de imortalidade. Allan Kardec, considerando o ser, terá a ocasião de interrogar o que é o espírito. Na questão de número 23
E logo a resposta luminosa é o princípio inteligente do universo. E reflexionando, o emérito pedagogo-psicólogo estabelece que no universo existem 3 princípios básicos: Deus, Espírito e matéria, que vai dar ao eminente poeta Leon Denis, o eminente discípulo de Kardec, esta visão global desse processo da evolução em uma síntese. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no ser humano, e intui ad infinitum no seu processo de evolução, depois de deixar a carcaça material. O Dr. Francis Collins deslumbra-se com esta lei moral que Allan Kardec já havia definido na parte do Livro dos Espíritos, de número 3, o livro número 3 das leis morais, quando da lei natural, a lei de amor, ele deriva 10 leis e apresenta a lei de reprodução, a lei de destruição, que está tomando conta da Terra neste momento da grande transição, a lei do progresso, a lei do trabalho, demonstrando que há uma lei moral. É, portanto, Allan Kardec o pioneiro dessa lei moral, antes do Dr. Luz, e os dois jamais mantiveram contactos, porque o Livro dos Espíritos, publicado em 57, a sua segunda edição, logo depois, aproximadamente 5 anos quase, não está no período do Dr. Luz, que virá depois. Então, o milagre da vida encontra-se, dirá o Dr. Francis Collins, nesse genoma humano, nesta célula, porque aquele rascunho do ano 2000 seria mais tarde concluído, por volta de 2003, definitivamente, em homenagem a 2 notáveis cientistas, aqueles que haviam descoberto a hélice dupla do DNA no mês de abril de 1953, quando Watson e Crick apresentaram à ciência essa hélice notável do DNA, onde estão inscritos os códigos genéticos. A decodificação do genoma humano arrebatou as consciências dos estudiosos da genética na sua engenharia, da biologia, da embriogenia, da embriologia, porque foi possível demonstrar que nesse genoma, onde está todo o código da nossa hereditariedade, pode-se recuar até as primeiras moléculas constitutivas da vida. Foi apresentado que esse código estranho, importante segundo o presidente Clinton, palavras que foram colocadas pelo Dr. Francis Collins no seu discurso, foi ele quem colocou. Agora nós entendemos a linguagem de Deus, porque já era deísta. Nesse momento notável, você pode perceber que nessa decodificação está um código estranho, caracterizado por 3 bilhões de letras, cada qual assentando-se em 4 bases, também denominadas letras, constituindo um arquipélago notável de 12 bilhões de letras em cada célula, contando a história da vida. Se por acaso nós fôssemos ler cada uma dessa letra, gastaríamos aproximadamente 31 anos, lendo letra por letra em cada segundo de dia e de noite. E se viéssemos a imprimi-la e colocá-la dentro da dimensão de um edifício, poderíamos erguer um prédio de 53 andares, estando ali decifrado o código da vida, demonstrando que havia os fatores imanentes na terra. Daí o homem de barro do conceito bíblico tem a sua razão lógico-mitológica, porque foi das entranhas da terra que surgiu a matéria, graças ao hálito divino, ao psiquismo,
aos fascículos de luz que caíram sobre a imensa geleia e que se irão individualizar à medida em que os anos se sucedem. A evolução alcança, então, a melhor fórmula para equacionar o milagre da vida na qual nos encontramos. E desde quando nos encontramos nesse milagre extraordinário, a vida não cessa de maneira nenhuma. Ela experimenta transformações, alterações do seu esquema, cada vez mais aprimorada, porque não existe uma lei de retrocesso. A lei é de evolução. Mas nesse ínterim, poucos anos antes de ser apresentada a decodificação do genoma humano, na Universidade de San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, o eminente neurocientista canadense Michael Persinger, realizando tomografias com emissão de pósitrons em portadores de crises epilépticas, procurava entender o mistério da convulsão. Aquele momento quando o cérebro produz no indivíduo a confusão epileptiforme. E depois de fazer as suas pesquisas nessas tomografias admiráveis, em determinado momento, o Dr. Michael Persinger observou no tomógrafo a presença de uma estranha luz no cérebro daqueles pacientes. E logo depois de alunos da universidade, que não eram portadores de nenhuma perturbação de natureza cerebral, aquela estranha e peregrina luz fascinou o cientista, que não sabia explicar a razão daquela luminosidade no cérebro humano. Ele recorreu então à experiência do notável neurocientista e psiquiatra, o Dr. Vilayanur Ramachandra, que foi observar aquela luminosidade. O Dr. Michael Persinger havia lhe dito que o cérebro possuía um ponto de luz. E o Dr. Vilayanur Ramachandran, cientista sério, observando aquela luminosidade, em determinado momento exclamou: "Oh my God!" E foi surpreendido com a potencialidade da luz. Ao enunciar o nome de Deus, a luz tornou-se mais potencializada. E no seu critério de observador científico, ele percebeu que a emissão da sua voz provocava uma reação naquela mensagem PET. Então ele agora exclamou em sânscrito: Rama, Brahma. E toda vez que anunciava o nome de Deus, a luz potencializava-se. Ele procurou pronunciar o nome de Deus noutros idiomas. Dieu, God, Deus que sabe. E sempre que esse nome era anunciado, a luminosidade se fazia maior. Surpreso, ele chegou à conclusão que a criatura humana tem um ponto de Deus no seu cérebro. Esse ponto de Deus passou a ser observado pelos neurocientistas, que mais tarde publicariam na revista Nature o resultado das suas pesquisas notáveis, resultado que chegou à Universidade de Oxford, onde uma psicóloga americana de Boston, no momento, doutora em física quântica e professora de física da referida universidade, que se encontrava num período de depressão profunda, ao ler o resultado dessas experiências, a doutora Dana Zohar foi tomada de peregrina emoção, porquanto ela, também vinculada ao materialismo, havia sido convidada por uma editora inglesa para escrever um livro que tivesse um sabor popular, apesar de ser um livro abordando a ciência quântica. E ela faz publicar o Ser Quântico, que se torna best-seller. A editora contrata para uma segunda obra, mas nesse ínterim, determinados conflitos que vinham da infância, de um lar desajustado, a proposta da consciência de culpa, o desgaste por uma vida laboriosa, fizeram que a doutora Dana Zohar
experimentasse um surto depressivo discreto e mais tarde grave, depois de ter estado no teto do mundo com a família, no Nepal, e retornar ainda mais deprimida por causa da simplicidade da vida budista naquela região quase miserável. Ela passou a usar bebida alcoólica, conforme confessa, e a escutar apenas música clássica à noite para poder fugir dos episódios de insônia. E no dia seguinte estava arrasada. A editora pressionou-a para que escrevesse a segunda obra, que ele havia dado um adiantamento do ajuste da cobrança pelo valor do trabalho. É nesse momento que ele chega a informação e ela sai de Oxford e veio estudar esse ponto de Deus na Universidade de San Diego, constatando que esse ponto de Deus tem um caráter mais profundo. Não seria, por exemplo, aí que está uma ligação entre o espírito e a matéria? Começa a investigar e a beber-se do budismo e começa a pensar na realidade do ser imortal. Adotará mais tarde a crença da imortalidade da alma e propõe um novo consciente para a humanidade. O século XX pode-se dizer que foi o século do QI, proposta apresentada pelos fisiologistas e psicólogos franceses Binet e Simon. Esse QI se tornou tão importante no século que durante a Primeira Guerra Mundial os Estados Unidos submeteram tropas, num total de 2 milhões de soldados aos testes, para fazer-se uma avaliação do seu estágio de evolução, principalmente da inteligência. E durante aqueles quase 60 anos, nós nos tornamos escravos do QI, da idiotia, da normalidade, da inteligência e da genialidade. Mas por volta de 1985, 1990, o psicólogo Daniel Goleman, depois de estudar o QI, que era a base da seleção de alunos das universidades de Harvard e outras, ele observou que os indivíduos de alto QI não eram necessariamente triunfadores, porque esse alto QI dava-lhes também um estado de misantropia, fazia-os fora da sociedade. Eles criavam a sua vida porque acreditavam que talvez não pudessem ser entendidos, e nem todos eram realmente felizes. Na lista Forbes das pessoas mais ricas do mundo não constavam indivíduos de alto QI, porque talvez faltasse algo emocional no seu relacionamento. Daniel Goleman e um grupo de psicólogos modernos, naquela oportunidade, começa a estudar o cérebro, que está sendo decodificado na década de 1990-2000, chamada a década do cérebro pelos neurocientistas. Vai nos apresentar um cérebro praticamente todo conhecido, todo decodificado. E Daniel Goleman constata que da mesma forma que temos a área da inteligência nas células superpiramidais, também temos a área da memória e a área da emoção. E a criatura é indubitavelmente um ser emocional. Já asseverava o Dr. Watson que nós temos 3 emoções básicas: o medo, a ira e o amor. É uma herança atávica ancestral que trazemos desde os primórdios da evolução antropológica. Dessas 3 emoções básicas derivam-se todas as outras emoções. Então, sendo seres emocionais, nós poderíamos administrar essa emoção com a inteligência e, é claro, sermos muito mais vitoriosos, triunfadores em nossos relacionamentos. Então, propõe o Dr. Daniel Goleman o quociente emocional, agora utilizando-se do quociente emocional, dentro ainda da visão psicológica americana, se constata, por exemplo, na área da memória, que nós temos uma memória muito diversificada.
O fato do indivíduo ser aquinhoado com memória não quer dizer que ele a tenha para todas as áreas. A memória específica para letras, para matemáticas, para arte. A memória seletiva daquilo que nos interessa, daquilo que nos não interessa. Então agora a emoção oferecia-nos também um que e. Esse que é nos dá a oportunidade de um excelente relacionamento. Às vezes uma pessoa com QI normal, mas com elevado QE, consegue uma vida brilhante pela facilidade de relacionamento e de emoções. A doutora Dana Zohar irá dizer que, sendo espíritos imortais e que nos reencarnando etapa a etapa, também somos portadores de um QS em português, porque foi necessário utilizar-se da palavra espiritual, a palavra inglesa espírito, para poder colocar esse S no lugar de um mais E, senão ficaria idêntico o que é emocional, o que é espiritual. Então nós temos o QI, o QE e temos o QS. E ela apresenta que o milagre da vida está exatamente nesta área cerebral que as tradições indianas asseveram desde os dias de Krishna, que essa área é realmente um dos centros básicos da vida. É o nosso chakra coronário. É o último lugar do deslinde do espírito dos vínculos materiais. Não é o chamado cordão umbilical das tradições, mas sim esse desvinculamento do nosso organismo psíquico transcendental, do que Freud chamaria o superconsciente, a área divina, a área do porvir, mas também conhecida essa área pelos chineses de há 4.000 anos como o lótus de 1000 pétalas. À medida que há o desenvolvimento transcendental, esse lótus vai abrindo as pétalas para poder vincular-se à divindade. E é que o espírito André Luiz, através da mediunidade apostolar do venerando Chico Xavier, no 2º capítulo dos Missionários da Luz, aborda no estudo profundo da glândula pineal, o epífise, que passará a ser também denominada como a glândula da mediunidade. Graças às suas funções develadora do sexo e da produção da melanina, ela é também hoje estudada pelo Dr. Sérgio Felipe, que apresentou a sua tese de doutorado na USP, através do estudo profundo da glândula pineal. É a base do fenômeno mediúnico, demonstrando, dizia André Luiz, já entre os anos de 1945 e 50, da grandiosidade dessa glândula do sistema endocrínico para o fenômeno da mediunidade. Então, o milagre da vida está perfeitamente exarado na codificação kardeciana, quando o insigne mestre de Lyon procura demonstrar que a nossa vida tem um sentido, que atingimos um momento culminante da nossa história antropossociopsicológica. E esse sentido psicológico é amar. Verdadeiramente a finalidade da vida é esse sentido de amar e de servir, esse sentido de dignificar a vida, de nos tornarmos auto-iluminados, tornarmos exemplos das lições profundas do amor de Deus na terra angustiada dos nossos dias. Permitam-me dizer isso depois da análise da questão 540 do Livro dos Espíritos, na sua resposta, quando as entidades venerandas já haviam anunciado: tudo se encadeia no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi átomo primitivo de ontem, assim como o átomo primitivo de hoje será o arcanjo do amanhã, prodígio da natureza, milagre da vida. Eu utilizar-me-ei para ilustrar o pensamento de uma página escrita pelo espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, que narrarei ao sabor da minha própria emotividade. Aqueles
Eram dias de sinfonias de amor, de exuberância. Jesus estava na terra e a sua voz de cantor ecoava de quebrada em quebrada, desde as montanhas do Gelboé até a planície do Esdraelon, desde os altos montes do Sinai e da Transfiguração até as praias formosas da Galileia. A sinfonia das bem-aventuranças continuava intérmina, cantando em a natureza, como divisória das águas antes e depois dele. Em uma tarde do mês de Nisan, primavera em Israel, um homem de beleza incomum está sentado na escadaria do templo, ali próximo ao vale do Cedron. Seus olhos, que são 2 pedaços de céus, na face marcada pelo sol, rosto angulhoso de zigomas salientes, 2 olhos profundos e luminosos como 2 estrelas no zimbório da face, a cabeleira abundante na tonalidade do melo, ou do ouro velho, ou do latão sujo, cai-lhe abundante e bipartida sobre os ombros, e mistura-se a barba longa de um homem de 32 anos. Ele está mergulhado num solilóquio, e a natureza canta a melopeia das suas próprias onomatopeias, quando uma brisa carreada pelo vento perfumado traz o suave aroma das rosas de Sharon. Nessa pauta musical e nesse cenário incomparável de uma aquarela não traçada em a natureza, ele está mergulhado em reflexões quando se lhe acerca uma jovem mulher, vestida à Babilônia, a cabeleira longa ajaezada com pedras preciosas, o vestido longo e branco cobrindo-lhe as curvas do corpo, a pintura à egípcia, sobre os olhos, os lábios sedentos de ternura. E essa mulher passa e o vê. Ao vê-lo, enternece-se, porque desse homem singular, um peculiar magnetismo exteriorizava-se, e aqueles que se lhe acercavam amavam-no ou detestavam-no. Ninguém conseguia ficar neutro, mas ela sente o estranho arrebatamento e acerca-se do homem singular, que tem os olhos profundos, mergulhados para dentro de si mesmo, e diz, numa dúlcida voz, como se fosse uma canção: Nazareno, eu sei que tu és um Nazareno, pelas tuas barbas, pela tua cabeleira. Nazareu que tu és, eu sei que tu és um estrangeiro aqui em Jerusalém, e que acabas de chegar, porque os teus pés estão nas sandálias, que não impediram que a urze do caminho te ferisse, nem que os pedregulhos lançassem-no. Então eu sei que está chegado agora, e suarento com o pó da estrada na face. Nazareno, hoje é dia do meu aniversário. Eu sou vendedora de ilusões. Os homens oferecem-me as gemas e as moedas que eu exijo por uma noite de prazer. Mas hoje é o dia do meu aniversário. E eu disse-me a mim mesma que não seria escolhida. Seria eu a escolher aquele a quem ofereceria as minhas carícias gratuitamente. E estou disposta a oferecer-te a luxúria e o prazer de uma noite inesquecível. Hoje, o dia do meu aniversário, recusei um sacerdote do Sinédrio, recusei um príncipe que veio de longes terras e um legionário romano. Mas tu me fascinas. Eu resido ali ao lado, ali naquele vilino, e gostaria de convidar-te para que, logo mais ou agora, venhas à minha casa para poderes desfrutar de uma noite de orgias. Tu virás? O Nazareno olhou-a. Havia no seu semblante um misto de ternura e de compaixão. E numa voz melódica e pausada lhe respondeu: hoje eu não posso, ó Nazareno.
Eu penso que não me fiz entender. Eu não te cobrarei nada. Quero também informar-te que antes de apresentar-me, eu mandarei uma escrava núbia bailar despida diante de ti. E eu mesma levarei uma bacia com sândalo e bálsamo para lavar-te os pés e enxugá-los com os meus cabelos, enquanto os beijarei com ternura. E depois, nessa noite que ficará para sempre, a luxúria do prazer, a loucura da embriaguez dos sentidos, grátis, tu virás. O Nazareno ergueu-se suavemente e parecia uma chama de fogo na sua pulcritude. Este tipo vulgar parecia também uma lâmina que houvesse abandonado a capa e era só austeridade. Olhou para aquela mulher transvariada e respondeu-lhe ainda no mesmo tom de ternura: perdoa-me, mas eu não posso. Nazareno, nem sei como dizer-te. Desculpa-me tu, mas eu quero dizer-te que te amo. E te amo porque vejo nos teus olhos uma estranha chama que arde no meu corpo e que me fulmina. Perdoa-me dizer-te, Nazareno, pedir-te, vem comigo à minha casa de meretriz. Senta-te no meu leito de perdida e deixa-me ficar pelo menos à aduana da porta para contemplar-te e dizer que um dia um homem muito belo passou pela minha casa de loucura e não me tornou mais desgraçada. Tu virás? Não posso, mas eu te prometo, um dia que não está longe, eu te atenderei ao chamado. Não está tão perto, mas hoje eu não posso. A jovem, que não estava acostumada à recusa, ergueu a cabeça orgulhosa e, tiritando as suas joias e braceletes, saiu blasfemando e desapareceu na esquina do templo. 2 anos depois, em uma outra tarde de Nisan, ali próximo, no poço de Betesda, um homem doce como a alegria e nobre como a esperança, falava aos desventurados, lavava-lhes as feridas, abria-lhes os olhos apagados, os ouvidos mocos, falava-lhes de um reino peculiar, quando dele se acercou uma mulher veneranda e falou-lhe alguma coisa ao ouvido. Tu virás? Sim, eu irei contigo. A mulher segurou-lhe pela mão, atravessou a ravina na direção de uma cova, ali nos montes, e disse: aí dentro, Senhor, aí dentro. Ele adentrou-se. O claro escuro, o choque da luz-treva. Ele cerrou os olhos e distendeu os braços na direção de uma voz que aboiava sofrimento. Um odor pútrido na caverna. E ele avança, descerra os olhos, quando seus dedos entram numa cabeleira úmida pelo pus. E então um corpo que se agita grita com a voz orfenha: que queres de mim? Se vieste comprar perfumes, eu já não os tenho para vender. E se vieste por compaixão, foge, deixa-me morrer, foge. Não posso. Um dia, faz 2 anos, tu me convidaste para ir à tua casa e eu te disse depois. Agora eu venho atender ao teu convite. Aquele corpo deformado move-se, as mãos crispadas limpam os olhos, 2 chagas abertas purulentas, e então uma mulher grita: oh, por que demoraste tanto? Eu te esperei durante 2 anos, nunca mais eu tive paz. Desde o dia que te conheci, eu perdi a paz. Eu que já não tinha alegria,
perdi a razão de viver, porque os teus olhos perseguiram-me durante esses 2 anos. Esperei-te com ansiedade. Coloquei mesmo uma lâmpada na minha janela cada noite, para que ela iluminasse o caminho que te trouxesse até mim, e tu não vieste. Agora vê, é tarde demais, sou toda podridão, foge. Eu te agradeço porque vieste, mas não tenho nada para dar-te. Foge, porque se eles souberem que estiveste aqui, também te perseguirão. Não posso. Tu me convidaste, e eu prometi que atenderia ao teu apelo. Abaixou-se e ergueu-a, com os braços vigorosos estreitou-a ao tórax magro e saiu na direção do dia que gargalhava a luz. Com o choque da claridade, a antiga vendedora de perfumes cobriu a face com os lepromas, os olhos abertos em feridas, e ele, parecendo cantar o hino de bem-aventuranças, tendo-a, afastou-lhe a mão dos olhos, e recordando-se do diálogo em Jerusalém, ele lhe disse: não me censures, mas agora eu te amo, porque eu vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo, porque te amo. Já que não tens nada para me dar, dá-me tua alma. Ergo bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, e aquele que confia em mim, mesmo morrendo, viverá. Dorme. E saiu na direção do dia. Esse Jesus, a nossa meta, na direção de Deus, Ele que é o caminho para a verdade e para a vida, que desvela o milagre da vida na terra, que dá um sentido existencial, psicológico a todos nós e a cada um de nós, para que aprendamos a vivenciar o amor, porque o amor é a interpretação do milagre da vida, como disse o evangelista João. Nós amamos Deus, porque primeiro Deus nos amou. Nestes dias turbulentos, de ansiedade e de despautério, de sexolatria e de alcoolismo, de toxicomania e de tabagismo, de violência e de tremores de terra, de tsunamis, de avalanches, de tornados, de ansiedades e mortes coletivas. Neste momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que sejamos nós aqueles que tenhamos a honra de dizer que amamos, que não abramos nossos lábios para a blasfêmia, nem para a revolta, nem para a reclamação, que não tenhamos o pejo de acreditar que somos desprovidos de valores, quando Deus nos deu esse equipamento celular. Então digamos: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado, Senhor, pelo pão, pelo ar, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeçam na multidão, que choram na solidão, que se debatem na escuridão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar,
A melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, da vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão ou uma favela, um duplex ou uma tapera, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhores.